Salve rapaziada do Bola na Rede, eu sou o Joel, eu tô aqui com o João Vitor e o ex-jogador Marcelo Bordon e a gente vai fazer uma entrevista com ele sobre a carreira dele, o que ele já fez e é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram. E é isso, vamos pra entrevista. Bordão, primeiramente a gente quer agradecer porque é uma honra ter você aqui no nosso canal. É um jogador com uma bagagem enorme e a gente só tem que agradecer só essa oportunidade. Tamo junto, vambora, tranquilo. Então, explica um pouco sobre você, seu nome, a posição que você jogava, os times que você já jogou. Cara, eu comecei aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, com 10 anos de idade. Fiquei 6 anos aqui no Botafogo, onde participei 6 meses do profissional, né? Com 16 anos eu fui profissional. E teve uma viagem para a Itália, onde eu joguei os 7 jogos que teve lá. E de lá eu tive uma proposta para ficar na Itália, mas não, o Botafogo não se acertou com a Itália, com o empresário que queria me levar. E aí o presidente na época era o Laerte Alves, que me deu um sinal de que tudo poderia direcionar eu ir para São Paulo se eu disputasse um campeonato aqui pelo Botafogo. Foi o que aconteceu. 6 meses depois que eu tinha disputado um seletivo aqui pelo Botafogo, eu fui emprestado para São Paulo, aonde eu voltei de novo para o Júnior. Eu tinha apenas 16 anos. E depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava no profissional do São Paulo também. Lá no São Paulo, onde eu fiquei 5 anos. E foi um momento muito bacana, de muito aprendizado, trabalhando com treinadores realmente de ponta, como Tele Santana, Muricy, Dário Pereira. E depois de 5 anos, tive a oportunidade de ir para a Alemanha, para o Stuttgart, aonde fiquei também 5 anos, e depois para o Schalke, aonde foi realmente a melhor fase da minha vida, dentro e fora de campo, jogando 6 anos no Schalke 04. Então, aí é um pouco da minha história de carreira. E Bordão, explica pra gente como que foi, quando que você começou a jogar, quem foi suas inspirações para você começar a jogar? Cara, eu sempre gostei muito na zaga do Ricardo Rocha. Ele também foi jogador de seleção brasileira, também jogou no São Paulo. Era um jogador que eu me espelhava bastante. Mas existe uma grande diferença em se espelhar e em praticar aquilo que aproxima você do seu espelho, né? Do seu ídolo. É muito trabalho, é muita dedicação, é o dia a dia, realmente você morrer para todas as outras coisas e viver somente para realizar o teu sonho. Então, eu deixei de ter a minha infância, eu deixei de ter meus amigos, eu deixei de ter tanta coisa para que eu realizasse o meu sonho e, felizmente, eu consegui muito mais além daquilo que eu imaginava ou pensava. E você sempre quis ser zagueiro ou como muitas crianças querem fazer gol? Você já jogou em outras posições, algo assim? Interessante que eu comecei como ponta esquerda até os meus 12 anos. Eu tinha muita força, chutava muito forte e conseguia fazer muitos gols. E depois, quando eu fui crescendo, eu tive um crescimento muito rápido, muito explosivo. Fui de 1,70 m para 1,87 m e 88, e aí, com toda a característica que eu tinha, os treinadores me pediram para jogar na zaga, para experimentar, já que eu cabeceava muito bem e eram praticamente canhoto, então zagueiro canhoto é muito difícil achar. Sim. E deu certo, com menos de 1 ano eu já estava no profissional. Viu, Joel? Na sua opinião, quais foram os melhores jogadores que você já jogou junto?
Cara, joguei com muito jogador bom, assim, na seleção, falando de seleção é complicado, né? Porque eu fui para a seleção com 21 anos, onde tinha Romário, Aldair, Mauro Silva, cara, muita gente boa aí que a gente, Ronaldo, então, assim, muito cara bom. Era uma situação diferente, era um futebol diferente, era um momento diferente, onde não dá para ser, nos tempos de hoje, mencionar a diferença que é. Aham. Quando você decidiu sair do Brasil para a Alemanha, como que foi para você? Tipo, as mudanças, a sua família, a cultura de lá, como que foi toda essa mudança? Toda mudança gera muita complicação, muita dúvida, muita dificuldade, então, para todo mundo. Mas quem quer vencer, quem tem a humildade para reconhecer as coisas, os seus erros e querer mudar, eu acho que não há problema nenhum. Eu me adaptei muito bem, porque eu já tinha passado pelo São Paulo, onde o Tele Santana foi um treinador que me deu muita noção do que é ser um profissional, diferente de tudo que eu já tinha vivido. E quando eu cheguei na Alemanha, ficou um pouco mais fácil para mim, porque eu já tinha isso na minha mente, que era ser um profissional de verdade dentro e fora de campo. Então, por isso que eu não sofri tanto. O problema maior foi a língua, né? Falar Sim. alemão, a cultura deles é bem mais fácil que a nossa, porque eles têm cultura e a gente não tem cultura. Então, a gente sabe e tá tudo certo. A gente sabe que você ganhou vários títulos na sua carreira toda. Para você consegue marcar qual foi o mais marcante ou mais importante para você? Eu acho que o Campeonato Paulista de 98, para mim, foi marcante, porque em 97 nós precisávamos ganhar 7 jogos ou 8 jogos, 7 jogos de 8, e ganhamos 8, classificamos e empatamos o jogo, só que o Corinthians tinha uma melhor campanha e ficou com o título. Em 98, eu machuquei em 97, fiquei o campeonato todo de 98 sem jogar, uma lesão no pé, quebrei o quinto metatarso e voltei a treinar. E na final do campeonato, no dia da final contra o Corinthians novamente, com 5 minutos de jogo eu entrei e nós ganhamos ali, acho que foi 2 gols do Raí, ou 1 gol do Raí, 2 do França. E marcou muito, porque ali foi uma consagração e uma recuperação muito legal, onde a gente sofre quando lesiona, ficou aí 6 meses parado. Eu já estava na seleção, já na melhor fase da minha vida, eu machuquei, mas Deus me proporcionou essa final onde a gente foi campeão e logo em seguida eu já fui embora. Aham. Como você falou da sua passagem na seleção brasileira, como que foi essa sensação quando você foi para a seleção? E você chegou até a ganhar um título, a Copa América de 2004, como que foi? Em 97 foi a primeira convocação, eu tinha 22 anos, algo assim que não dava a acreditar, né? Um jogador, zagueiro principalmente, ainda naquela época, era muito difícil ir com essa idade para a seleção. Então eu consegui chegar e atingir essa meta. Não joguei nenhuma partida, fui em 7, 8 convocações, mas não joguei, fui no banco sempre. E em 2004, na Copa América, onde eu fui campeão, seleção da Champions League, seleção da rodada da Champions League, classificamos o Stuttgart, né, para a Champions League, que fazia muitos anos que não classificava. Eu achei que ia jogar em 2004 e, bom, estava no grupo de 2004, também foi bacana, mas foi uma sensação diferente. Eu acho que a melhor sensação mesmo foi em 97, porque é o início de tudo. Em 2004, um pouco frustrado, porque se eu cheguei a ser seleção da Champions League e não jogar, foi um pouco complicado. Sim. A gente sabe que em todo time tem sempre aquele jogador que é mais resenha, aquele que gosta mais da brincadeira. Pra você, qual foram os mais resenhas que você já jogou? E conta uma história pra gente dele. Eu falei, o Denilson era o cara que eu mais me divertia com ele, porque era meu parceiro de quarto. E
em várias situações assim bem legais, mas uma que ficou marcado, que a gente ficou acordado até de madrugada, foi quando eu comprei uma aranha. Antigamente vendia tarântula no aeroporto, empalhada. E eu comprei uma, escondi no quarto, só que eu deixei a caixinha dela, ela vinha numa caixinha de acrílico, eu esqueci a caixinha pro lado de fora. E ele queria saber onde eu tinha colocado a caixinha, senão ele não ia deitar na cama. E a aranha estava embaixo do travesseiro dele. E ele ficou até de madrugada sem dormir por causa que eu não mostrei onde estava a aranha. Mas que fala dessa aranha, sabe? Então, mas assim, tem várias coisas, assustavam um o outro, fazia mal palhaçada, porque a gente tinha que subir a necessidade da nossa família. E em 2012, quando você se aposentou como jogador, você virou diretor de futebol do Botafogo, né? Conta pra gente como que foi essa experiência. Eu não tive experiência no Botafogo, porque quando eu cheguei no Botafogo, eu disse no terceiro dia que se eu encontrasse algumas coisas que ainda aconteciam lá, que eu não achava que era legal, que eu ia sair. No outro dia eu ia sair. Quando eu cheguei lá, nada tinha mudado, eu peguei e fui pra minha casa. Entendi. Conta um pouquinho pra gente de quando você tava nas categorias de base ainda, o que você sentia, como que era, como que você ficava? Nas categorias de base do Botafogo, assim, era todo mês, todo ano a gente tinha uma lista de dispensa e era uma competição muito grande, uma dificuldade enorme, porque a gente não sabia o que ia acontecer, um futuro incerto, a gente não tinha muita abertura como tem hoje, internet, informação. Então, assim, a gente vivia dentro daquele mundo nosso, sonhando em melhorar a família, melhorar a situação da nossa família, de dar uma coisa melhor. Só que a gente tinha, assim, não tinha suplemento, igual tem hoje, não tinha essas condições que tem hoje, então a gente tinha que se desdobrar, cara. A água, nem Gatorade tinha na época. Então, assim, o calção assava as pernas. Hoje um atleta tem tudo, né? Desde a categoria de base, o profissional nem se fala. Então, assim, a gente tem que dar o dobro, porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Sim. Você também idealizou e pode dizer que você fundou uma academia de estrutura fitness e uma academia de futebol aqui em Ribeirão Preto, com uma estrutura excelente. Qual foi sua ideia e seu objetivo quando você decidiu criar essa academia? Mas tudo que eu faço, eu procuro hoje, com tudo que eu vivi, né, todo o momento que eu passei, na Alemanha principalmente, eu tento trazer para Ribeirão Preto um pouco de seriedade, um pouco daquilo que é mais humano. Tento mostrar para as pessoas que ainda vale a pena acreditar nas pessoas, que não só sacanagem, não só viver levando vantagem em algumas coisas, mas sim, o tempo nosso é tão curto, as coisas passam tão rápidas que a gente fica preocupado às vezes em passar a perna no amigo, ou e o tempo passa e depois você vai ver que isso não tem nada a realidade, né? Então eu tentei montar essas duas estruturas para mostrar para as pessoas realmente que vale a pena acreditar sim, que vale a pena você trabalhar direito, que vale a pena você se esforçar e dar o seu máximo para que um dia você seja recompensado por isso. Entendi. E para finalizar, dá um recado aí pra galera, pros meninos que têm o sonho de ser jogador de futebol igual você. Cara, eu acho que pegando de tudo isso um pouco que eu falei, né? Às vezes a pessoa fala que tem um sonho, que quer ser jogador, que sabe fazer isso ou aquilo, que tem muita qualidade, mas a qualidade, se ela for menor que a vontade, nunca vai dar certo. Se a sua qualidade estiver acima da tua qualidade, quer dizer, se a qualidade estiver acima da vontade, você pode ter certeza que não vai dar certo. Sempre a qualidade tem que estar abaixo da tua vontade. Você tem que ter muito mais vontade do que a tua qualidade. E aí sim você pode desenvolver, principalmente hoje, no futebol de hoje, que é um futebol muito competitivo. Você tem que ser muito atleta para vencer hoje. Então a parte física, ela hoje é fundamental. Se você não tiver ela, você vai ser engolido e a sua técnica, tudo aquilo que Deus te deu não vai aparecer. Então, assim, primeiramente, ser profissional, realmente saber o que você quer. Porque ser jogador de futebol eu acho que não é muito fácil. As pessoas não sabem
nem um pouquinho o que é realmente ser um jogador de ponta. Então, assim, pensa bem, ou senão melhor estudar. Vai estudar que vai ficar um pouquinho mais. Ah, então é isso, Bordão. Antes da gente acabar o vídeo aqui, o meu pai e do João é muito fã seu. Os dois são São Paulinos, eu sou São Paulino também. Eles acompanham você, então tem como você mandar um abraço pra eles? Como ele chama? Chama Júnior e Beto. Ó, o Júnior Beto aí, quero mandar um abraço. Uma pena que hoje nós estamos sem o futebol aí para acompanhar, né? E que o São Paulo dê muitas alegrias para a gente aí ainda. Era um pouco estruturado, perderam um pouco a linha, que a gente tinha uma linha bacana no São Paulo de clube exemplo, e a gente vê hoje que tudo na vida que não é organizado, que não tem uma certa linha, uma disciplina, como era na época do senhor Tele Santana, as coisas não acontecem. Sim. A gente vê o nosso governo, a gente vê em todo lugar é assim. Então, aos dois pais aí, que Deus abençoe vocês aí, tudo de bom. Obrigadão, Bordão. Essa aí foi a Valeu. entrevista. Então é isso aí. Obrigado por ter abrido as portas aí pra gente. Valeu, cara, tudo de bom, fica com Deus, hein? Fica com Deus também. Falou.